Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 8 de fevereiro, estamos na quarta-feira da quinta semana do Tempo Comum. A leitura de hoje é de Gênesis capítulo 2, versículos de 4 a 9 e versículos de 15 a 17. No dia em que o Senhor fez a terra e o céu, ainda não havia nenhum arbusto do campo sobre a terra, e ainda nenhuma erva do campo tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e nem existia homem para cultivar o solo. Mas uma fonte brotava da terra e lhe regava toda a superfície. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus lhe fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim de Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu ao homem uma ordem dizendo: podes comer de todas as árvores do jardim, mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que fizeres, sem dúvida morrerás. Meu irmão, minha irmã, o relato da criação que ouvimos é uma repetição do relato de Gênesis capítulo 1. Por que essa repetição? Porque a repetição aprofunda outras questões fundamentais para a existência humana. O relato tem a forma de uma narrativa histórica, mas não devemos confundir a história interior e vertical com a história exterior e horizontal. Não confundir os eventos da salvação com os fatos históricos. Os personagens Adão e Eva representam a humanidade inteira numa história interior e vertical. Eles são mais do que personagens históricos, pois trazem em si a realidade dos seres humanos de todos os tempos. Para criar Adão, Deus, como oleiro, modela o homem do pó da terra. Soprou-lhe nas narinas o sopro de vida e o homem se tornou um ser vivente. O pó da terra, umedecido, torna possível a modelação do homem. É muito bela essa imagem. O homem nasceu do seio da terra e traz as marcas e o calor dos dedos de Deus. Nós nos reconhecemos nessa imagem. Percebemos em nós o elemento telúrico, terroso, e como estamos ligados ao mundo físico e que um dia retornaremos a ele. Depois de formado, Deus infundiu o sopro para que pudesse viver. O homem é da terra, mas não só terra. Nele há um elemento espiritual, um respiro de Deus que nos eleva acima da realidade material. De fato, nós podemos constatar a todo momento o quanto estamos ligados à matéria, ao mesmo tempo rodeados de realidades materiais, e experimentamos que não estamos reduzidos à realidade material. Com a nossa consciência, nossa inteligência, nossa liberdade, transcendemos a realidade material e tocamos a realidade espiritual. Como se pode ver, essa visão antropológica do relato do Gênesis é fruto da observação e também da fé. Depois da criação de Adão, Deus plantou um jardim em Éden e ali pôs o homem que havia formado. A morada preparada por Deus é um jardim que Adão deverá cultivar e cuidar. Ao relatar que Deus plantou o jardim, o Gênesis expressa a convicção de fé que em todas as formas de vida Deus está presente, não como um elemento extrínseco, nem se confunde com elas,
Deus está presente de maneira ativa. O mundo é a morada do homem, preparado por Deus, para que o homem cuide dele e o cultive. Mais uma vez, não há como não nos identificarmos com Adão. A fé nos faz constatar que em tudo que existe, Deus se faz presente sem se confundir e sem se separar. O mundo, nossa casa comum, que deve ser cuidada, preservada, dela vivemos, mas não podemos destruir sem que nos destruamos a nós mesmos. No jardim há a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus proibiu que o homem dela comesse, a fim de não morrer. Qual é o sentido dessa proibição? A serpente dirá que a proibição é mal intencionada. Mas no Gênesis, o Gênesis deixa claro que tal proibição foi feita para precaver o ser humano contra o mal. De fato, Deus avisou que no dia em que dela comeres, sem dúvida morrerás. Como veremos mais adiante no relato do Gênesis, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não morreu, mas se condenou a uma vida infeliz e dominada pelo mal e pela morte. É preciso entender o viver e o morrer, aqui no Gênesis, conforme a Bíblia. Viver consiste na vida feliz, plena, realizada. Morrer é a existência infeliz e pecadora.